pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CaraCast e hoje novamente um episódio externo. A gente vai falar sobre um assunto hoje que ele é de extrema importância e é um assunto bem delicado. Você já tomou água hoje? Essa é a primeira pergunta que eu queria passar para vocês aqui. A gente vai falar hoje sobre isso também, né? Sobre a questão da saúde dos nossos rins. E a gente vai trazer aqui uma história, uma associação, né? Que é a Associação dos Portadores de Doença Renal aqui de Caratinga. E vamos saber um pouquinho da história deles e qual que é a importância, como que eles ajudam esses pacientes, tá bom? A gente está aqui então na fachada, né? Esse aqui é um prédio cedido pela... A gente vai saber de quem que é, na verdade. Eu achei que era até pela prefeitura, mas não é. Vem cá que a gente vai estar mostrando o pessoal aqui e o trabalho que eles fazem. Tá só, então a gente está aqui, ó. Tá aqui, ó. As doentes, então é na segunda sala. Vamos chegar aqui para conhecer. Aqui em cima é a prefeitura municipal. Então a gente já está aqui, vamos apertar a campainha aqui para ver se a gente vai nos atender. Opa! Bom dia. Bom dia. Jóia? Bem, Jóia, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Prazer. Igualmente, Ruth. Muito prazer. Igualmente. Vamos dar um da fora aqui? Deixa eu parar só segurar aí. Ruth, então a gente está aqui na Asdoec. Isso, certo? correto. E aqui então é um prédio, ele é cedido Pelo Centro dos Estudantes. Centro dos Estudantes. Eu não conheci particularmente, tá? Mas bacana, né? Eu achei que era da prefeitura, mas não é. A gente vai conhecer um pouquinho do espaço, né? Vamos lá. Fica à vontade. É, pessoal. Aí nós temos. Tem gente chegando aqui, ó. Você é a Marido Bissari. Maria do Rosagem. Qual é a sua função aqui? Aqui sou secretária. Sou secretária da ASDOEC e sou psicóloga lá da Clínica. Ah, tá ótimo. A Ruth, qual é a sua função? Também secretária. Secretária também. Temos outra pessoa ali dentro. Tá? Sou eu. Microfone. Sou eu. Você é a Ângela. Uhum. A Ângela, a gente já conhece ela, já até participou do nosso podcast lá. Ângela, qual é a sua função aqui dentro? Eu estou aqui para ajudar, né, levantar a instituição com visibilidade, com ajudas, com projetos, né? Porque é um projeto muito interessante, eu acho que vale a pena. E ela é a nossa ponte aqui, né? Ela que nos convidou para estar participando, né? A gente vai estar mostrando então, tudo aqui dentro. Aqui é o depósito, certo? Tem mais uma pessoa muito importante aqui. Ele não gosta muito de falar, não? Fala. Fala, então. Bom Céu. dia, sou contador Peixoto. Peixoto. Está na frente da contabilidade, da assessoria contábil desde o início da SOE, né? E além disso, a gente também faz a parte voluntária aí, está junto com as atividades, né? Então, sejam bem-vindos. Tem quantos anos as DEC? 32. 32. Ela foi fundada em 30 de março de Dia 93. do aniversário, tá vendo? Não, 30 de junho, né? 30 de junho de 93. Tirou meu Tá desde o início? Desde o início. Eu, né, Maria do Rosário também, já era voluntária desde a abertura, né, com o nosso amigo Antônio Gabriel Ferreira, né? E aí estamos na Antônio Gabriel Ferreira era o presidente, fundador. E você foi, né, ele era paciente renal, né? E ele, né, começou o tratamento e tudo, a partir dele que teve essa iniciativa, né? Ele junto com outros pacientes se envolveram, se juntaram e aí está aí a história aí sendo contada agora. Importante, o presidente ele tem que ser um paciente renal. Isso, de acordo com o estatuto, né? Deixa eu brincar um pouquinho, só pensando que faz coisa primeiro. Então ele tem que ser paciente renal. Isso. Às vezes, né, até os pacientes renais que se tornam, né, presidente, eles ficam assim, um certo desconforto enquanto o tratamento, né, da vulnerabilidade assim, né, física e tudo, mas olha, é o que conhece, né, a questão de ser paciente renal, né? Então, assim, nós vamos até com o atual presidente, que é a Rejane, nesse momento ela nem pode estar presente, que ela está fazendo vários exames e tudo, e ela até já brincou, falou, nós temos que mudar esse estatuto para que outra pessoa seja, que às vezes numa situação dessa, né, não consegue estar à frente de tudo, mas é ela que conhece a linguagem que é A utilizada. sensibilidade, né? Quando deixa a peteca Perfeito. cair com ela. Isso. E aí a gente está mantendo, né? Falando, não, fica você mesmo, né? Mas é o histórico, né? A Rosário tem mais tempo, né? Que está envolvida com a própria associação, né? Esse lado voluntário, né? Tem muito mais para contar para a gente, né, Rosário? Porque você, né, tem um convívio maior, né? Com o paciente. A gente na contabilidade, a gente, né, tem um aspecto técnico, né, e tudo.
além de a gente estar participando das ações voluntárias aqui, mas esse conhecimento mais é da presidente, né, enquanto, né, paciente, a Rosário também, com o trabalho que ela faz belíssimo lá na Clienal, e nós, né, hoje, né, a gente está chegando, praticamente agora, apesar que eu estou mais tempo, né, mas não tão envolvido quanto, né, essas pessoas. Perfeito. Aqui então é um depósito. Deixa eu só. Então teve um jogo, né? Tá ótimo. Teve um jogo esse final de semana. Foi lá no campo do Esplanada, às 9h30, 10h30 da manhã, e a entrada era 1 quilo de alimento não perecível. E está aqui tudo que foi arrecadado ontem, e quem não levou o quilo de alimento também, contribuiu de outra forma, através de Pix ou através do dinheiro vivo, né? E foi muito bom, foi gratificante o desempenho. Ó, feijão, tem arroz, tem óleo, tem amido de milho, tem fubarina, tem até roupa. Gente, ó, roupa. Tem até roupa, tá? Quer dizer assim, as pessoas ajudam do jeito que elas acham que dá para ajudar, mas não deixam de estar sempre contribuindo, né? Aí aqui vocês recebem esses materiais aqui e aí vocês montam uma cesta básica. Isso, a gente recebe e monta as cestas básicas, que é passada para os pacientes mais necessitados. E eles fazem tratamento lá na Clienal. Inclusive a gente vai fazer o seguinte, fazer 2 etapas esse episódio aqui. Primeiro a gente vai estar falando um pouquinho sobre a Zoerc, aí depois a gente vai lá mostrar até a situação, né, qual que é o nome da clínica? Clienal. Clienal. Né? A gente até fez um vídeo lá para um cliente nosso, o Dr. Gabriel Paiva, ele infelizmente não vai estar lá hoje, está em Ipanema. Tem Ipanema, atendendo. Mas é um cara que a gente sempre está acompanhando o podcast, tem diversos podcasts com ele lá, com a gente lá, acho que vai ser bacana depois até pegar um depoimento dele também, para colocar aqui. Então aqui tem outros alimentos, né? Que vocês nós temos aqui outros alimentos que foram arrecadados lá no Alto Jequitibá, e também serão, né, incluídos aqueles ali para poder fazer as cestas básicas. A gente tem também mantas que a gente fornece para os pacientes. Os suplementos que a gente conseguiu sexta-feira não estão aqui porque eu já mandei lá para Clienal. A Maria do Rosário levou para Clienal já para ser passado urgente para os pacientes. Como é que funciona? Esse suplemento é para quê? É para aqueles pacientes que estão mais fracos, precisando de mais vitamina, porque às vezes a alimentação também não é suficiente, não tem os nutrientes suficientes para poder atender a necessidade humana, né? A necessidade do corpo. E é caro? Aí, cada suplemento normalmente sai na faixa de 125, 130 reais. E sai cada lata. É bem puxado o valor. Graças a Deus, sexta-feira a gente mandou para lá 6 latas. Ok. A gente vai mostrar os outros ambientes aqui agora. Então aqui é o depósito, né? Isso. E na sala aqui, no caso... A segunda sala que funciona. Cheguei lá. Então, o que a gente tem aqui nessa segunda sala? as Zoerc. Mas o que tem aqui? Que tem aqui, a gente A tem recepção. Aqui é a a recepção. recepção. Tem um bebezinho ali. Vamos conhecer ele. Tem Essa neta? Essa neta? Tá dormindo? Aí acordaram. Aqui é a recepção. minha recepção, onde eu procuro fazer sempre as coisas, né, para poder ajudar mais na, né, na Esses divulgação. materiais que estão aqui, eles foram todos doados? Normalmente tudo doado. Doados. Até a impressoraria nova foi adquirida com o dinheiro que a gente ganhou há poucos dias agora, que foi rapaz lá do... o João, se não me engano, do Pino Leste, que fez o movimento dos carros antigos lá no santuário. Aí parte do dinheiro ele deu para nós para poder comprar a impressora, que é a nossa tipo de fato. Ah, bacana. E como que funciona aqui? Vocês têm algum tipo de doação mensal, algum órgão que dá alguma ajuda aqui para manter? Nós temos a ajuda da população, né? Tem dos pacientes, que alguns contribuem também, que eles acham interessante e importante, né, contribuir. E tem, no caso, a ajuda, que tem até o carnezinho aqui. E se quiserem entrar aqui também, porque senão a gente vai ficar conversando com vocês, não? Que são dos
mantenedores, que a gente chama. São pessoas da sociedade que contribuem com a gente. Ah, tá. Posso pegar um pouquinho? Pode, à vontade. Então, carnezinho, então vocês fazem ligação, quem quiser entrar em contato Isso, a também. pessoa pode fazer o carnezinho, pode pagar aqui, ou então nós temos uma rapaz que nos ajuda, que vai também na residência, ou a pessoa pode fazer Pix, Entendi. né, que é o meio mais fácil. E como que funciona, por exemplo, os gastos mensais para vocês estarem funcionando hoje? O que é mais ou menos hoje? Hoje seria, no caso, pagamento de funcionário, né, compra de material para funcionar o ambiente e também compra de coisas para completar, às vezes uma cesta básica, mantas, o suplemento que é caro. Quando a gente não tem nenhum assim, dinheiro em caixa disponível, a gente corre atrás para poder conseguir o dinheiro. Agora a gente tem uma pequena ajuda da prefeitura, né, que é muito importante também, né? O valor é? O valor da ajuda da prefeitura é de 2.500. 2.500. Mas um salário mínimo é 1.500, né? Aí de um funcionário já leva Aí já é complicado. o valor. É. Porque tem que ter um funcionário para poder atender, para poder fazer tudo que precisa, né? Para manter a organização. E aqui estão os medicamentos todos separados por nome, o que os pacientes mais usam, que é o ácido fólico. Tem o carbonato de cálcio, que é o mais vendido, esse aqui. Tem o furosemida, que está aqui. Ó, furosemida. Tem o complexo B. Ó, complexo B. Tem a vitamina C, que também é muito procurado por eles, fornecido, no caso, para eles. E tem o omeprazol. Esses medicamentos são comprados no valor assim, bem mais acessível, porque não tem intermediário entre o laboratório e a gente, que é para poder conseguir repassar para eles num preço assim, mais acessível, entendeu? Porque se eles for comprar tudo na farmácia, fica muito caro. A maioria não tem condições financeiras para ficar mantendo, né? Inclusive esse remédio aqui, ó, é um dos mais tomados por eles. Então, assim, tem uns que um vidrinho desse aqui não dá por mês. Então, Qual é o valor do medicamento desse? esse aqui tá R$17. Esse é o mais caro deles. Depois vem esse que tem 15 e os outros, a maioria, é R$6. É para A algumas gente pessoas que às consegue vezes passar. acham que assim, o valor é baixo, Uhum. né? Mas às vezes não entendem também qual que é o que o paciente de hemodiálise passa, né? Porque eles são tratados o quê? São 3 vezes na semana, né? 3 3 vezes vezes na na semana. semana, são quantas horas por dia? 4 4 horas. 4 4 horas. Basicamente você para a sua vida, né? Você não tem mais... Não tem Geralmente como você eles- trabalhar. não tem como trabalhar, e você tem a aposentadoria, né? A Loas. LOAS, né? Isso. Só que o LOAS você não consegue manter isso. Não consegue manter, não. Fora as outras despesas que a pessoa tem, É. normal, né? Água, luz, tantas outras coisas, né? Alimentação. Dependendo do Né? da qual aluguel. Só para esclarecer, esse Sim. medicamento, por exemplo, carbonato de cálcio, a prefeitura fornece, né, para alguns pacientes, eles fornecem. Só que o nosso aqui, ele tem muito mais vitaminas. Ele é específico para quem faz hemodiálise. Então, ele tem outros compostos, né, que auxiliam no tratamento do paciente. E o da prefeitura é bom também, só que deixa a desejar em algumas vitaminas. Então, esse é específico para quem faz o tratamento de hemodiálise. Ótimo. Agora, um detalhe, eu te perguntei, o valor que vocês têm hoje para se manter abertos? Qual que é o valor que vocês precisam hoje, todo mês, para se manter abertos? Para dizer, na realidade, eu não tenho como te passar esse Peixoto valor talvez total. tenha. O Peixoto talvez Então, tenha. fala pra gente que fechou. Pra gente entender mesmo qual que é a realidade disso, né? Perfeito. Olha só, na atual administração, né, aí presidida pela Rejane, ela inclusive tem feito um trabalho diferenciado aí, né, dentre as demais diretoras, entre os demais presidentes. Primeiro, assim, ela está fazendo uma aproximação dos pacientes renais, né,
Hoje, mais ou menos, quantos pacientes tem? Nós temos 210 pacientes. 210. Nós temos 210 pacientes hoje internados na Clínica, que fazem hemodiálise. Então, né, são pacientes tanto de Caratinga quanto da região. Então, com essa aproximação dela, né, de tudo, está observando até mais demandas, né, que talvez não eram atendidas pela ASOERC. Então, isso aí está fazendo com que a gente faça uma reprogramação até de valores, né? Porque esse ano, com esse trabalho, né, feito aí pela Regiane, já aumentou em termos de pacientes associados, acho que umas 4 ou 5 vezes, né, mais. Então, assim, também o medicamento, como, né, a Ruth Lera colocou muito bem, a demanda tem aumentado, né, porque as pessoas estão participando, estão tomando mais conhecimento e vendo, né, que juntos na associação, né, pode beneficiar muito mais, né. Então, a demanda hoje, inclusive nós fechamos o balanço agora em 31 de dezembro de 2024, né, foi tudo aprovado direitinho. Quer dizer, os valores são interessantes, né? Mas dentro da possibilidade de atender mais de 200 pacientes, né, a demanda é muito maior, os valores são muito maiores, né? Mas isso é projeto para 2026, para 2027, né? Então, nesse momento, né, pelo que está atual nessa situação, os valores, né, que a gente está conseguindo aí com as contribuições, com as doações, próprio convênio, né, com a prefeitura e tudo, e também o trabalho diferenciado, né, que a Regiane está fazendo, nós estamos aproximando aí do governo mesmo. Nós tivemos presente há uma semana na Secretaria Municipal de Saúde, né, tivemos lá conversando lá com vários diretores, também aproximamos do Conselho Municipal da Saúde, né, nos receberam muito bem, inclusive vai colocar a gente agora para estar participando das reuniões, né, exatamente porque o Conselho Municipal, ele não é deliberativo, mas ele é como se fosse consultivo. Então ele leva essas demandas para o Poder Executivo e aí, naturalmente, a Secretaria, né, hoje, aí, para poder o quê? Elevar esse valor dos convênios, até porque quem deve cuidar do povo é os governantes mesmo, né? Porém, né, dentro de tanta necessidade, e a associação, né, como um todo aqui, ela reúne a Osário, a Ângela, né, a mim, a Ruth, enquanto, né, funcionária da casa, a Regiane, a gente tem esse convívio e sabe com mais detalhe essas necessidades. Então, assim, a gente leva a demanda para o conselho leva para o executivo, né, e aí para 2026, quem sabe melhorar isso aí bem mais. Não só municipal, né, como estadual e federal também, né. Então, assim, dentro da atualidade, né, o recurso hoje, esse ano exclusivamente, com as doações que tem conseguido, com as contribuições e os pacientes, né, associando, já está melhorando já aí a receita, sabe? Então, né, hoje a estrutura aqui já melhorou, né, a gente tem algumas demandas aí como informática, né, computador, impressora, né, e tudo, e também até mais pessoas que é para poder estar envolvido com os pacientes, até na questão de ouvir mesmo, né? E no decorrer a gente vai falar um pouquinho mais aí, porque quando, segundo a fala da Regiane, quando a pessoa, né, ela se encontra em tratamento, né, não é só a vida dela que muda, é da família, né, é como um todo. Então, assim, hoje essa equipe que aqui está, né, está mais envolvida nesse sentido de ouvir, de procurar conhecer e procurar atender, né. E um detalhe, né, que a gente está observando, eu pedi até a anuência aqui da Rosário, né, da Ângela também. O povo de Caratinga é muito solidário, né? Sempre que tem uma demanda, tem não uma promoção, mas está me faltando a palavra aqui, mas assim, uma ação para poder, né, trazer mais pessoas para ajudar, a resposta tem sido muito boa. Até exemplo de ontem, né? Nós tivemos aí com a participação do Maguila, nosso grande desportista, né, aqui de Caratinga, Ele inclusive faz hemodiálise, né? Ele é um paciente renal, faz hemodiálise, né? Isso, né, de uma certa forma, tocou o coração dele, né? Ele fez aí uma chamada muito interessante. Tivemos a partida lá ontem, né? E a partida de futebol era o quê? A entrada, né, 1 quilo de alimento e já vai, né, fazer com que a ZOERC cumpra esse papel aqui de formar cestas básicas e, né, entregar para os pacientes, né, realmente em situação mais vulnerável. Então, é esse contexto todo aí. Perfeito, fechou. Agora, você tocou num assunto que é muito importante, porque assim, eu acho sensacional o trabalho que vocês fazem.
Só que, felizmente, na minha visão, assim, era uma coisa que não era para existir. Porque a gente está fazendo um trabalho realmente que era o nosso governo fazendo. Só que a gente não pode ficar com braços atados, porque a gente sabe a situação que eles fazem. Perfeito. Inclusive, né, a questão da sociedade, a gente como técnico, eu vou procurar ser menos técnico possível aqui, a sociedade ela é dividida em setores, né? Então nós temos o primeiro setor que é público, tem o segundo que é privado, que é dos particulares, que são nós, e tem o terceiro setor que é exatamente essas pessoas abnegadas, essas pessoas altruístas, essas pessoas que acreditam, né, que é possível fazer um mundo melhor. Não só na Caratinga, Minas Gerais, Brasil, mas de uma maneira geral mesmo, né? Mas olha, as demandas para o governo, a gente entende que ela é muito acentuada, né? São muito. Então, a sociedade, nós, cidadãos, e nós temos esse lado aguçado, né, como você muito bem colocou, a gente é muito mais competente, né? Então a gente pode fazer mais, pode fazer melhor, né? E essas parcerias, né, que inclusive a Regiane está, né, fazendo todo o possível, é para poder o quê, né? Receber esses recursos, prestar o serviço que é governamental, né? E o quê? Levar mais benefício mesmo, né? Mais clareza, mais envolvimento do lado humano, entendeu? Então dentro do que você colocou aí. É realmente isso. Agora, a gente tem umas parcerias que estão chegando aí, vou até pedir a Ângela para falando sobre isso, que vocês ganharam, né, um veículo. Sim. Né? A gente tem, né, essa promessa, né, de um veículo, né? Todo mundo conhece já minha parceria, né, com o Fred Costa. E ele compra minhas brigas, né? Toda vez que a gente tem uma briga, ele sempre entra junto e compra. E quando eu liguei para ele, né, e comentei com ele sobre a situação, né, eu pedi um carro para ele com muita humildade, né, achando que nem pudesse ganhar, né? E me surpreendeu muito, né, que ele falou para mim, não, Ângela, não pega um carro popular, faz um orçamento de um carro maior, às vezes o transporte, né, precisa ser um transporte maior, com mais pacientes, então já que a gente vai, né, te presentear com isso, com a associação, vamos tentar já escolher um carro de acordo. Então ele acabou pedindo para a gente fazer o orçamento de um carro de 7 lugares, e já entrei em contato, né, com a prefeitura, que às vezes a dificuldade, né, de vir um dinheiro de fora de um deputado, alguma coisa assim, é justamente o trâmite dentro da prefeitura, né, porque ele chega, quem determina, né, para onde vai, né, a própria prefeitura. Então é uma situação assim, que eles terem que aceitar a nossa verba para poder chegar e destinar para a gente, né. E a Asdoerc, ela é uma associação toda legalizada, tem tudo certinho para poder receber esse carro, e já conversei, assim, a promessa que a gente tem é que vai chegar a verba, vai ser destinada justamente para o carro, né? Não deve chegar esse ano, que tem todo aquele trâmite, né, que eles esperam, deve demorar mais ou menos 4 meses, mas eu tenho certeza que vai ser de muita valia, né, para a gente, e vai dar, se Deus quiser, vai dar certo. Conversei com a Michelle na prefeitura, que ela que recebe, e ela me garantiu, né, que vindo a verba, vai ser destinada para a Asdoerc, né, com o auxílio do prefeito, que no governo passado a gente teve muita dificuldade de receber demanda, né, para outras causas até a gente teve muita dificuldade justamente para não destinar para a gente o que era determinado. Só que dessa vez, né, o Dr. Giovanni me parece que ele disse que não vai brecar, né, não vai bloquear a verba de ninguém. Se o deputado manda para aquele tipo de trabalho, vai ser usado justamente para aquilo que veio. Tem uma briga de ego muito forte nisso aí, né? Porque não é só com a sua associação, a gente vê isso acontecer direto, algumas associações já foram no podcast, e é sempre assim, às vezes até a própria associação, ela cria algumas dificuldades para receber ajuda. Parece doideira que eu tô falando. Mas é assim, por exemplo, às vezes a associação tem uma ligação com o executivo local. E aí ela não quer receber, às vezes, uma ajuda de um deputado, porque o deputado é da oposição. Uhum. Então, até as próprias associações têm essa resistência. Sim. Então, essa briga de ego é complicada. E no final, quem sai prejudicado? A associação. A associação é a sociedade que realmente precisa, Mas a sociedade, né? é os a sociedade, pacientes. né? Os que pacientes precisam. acabam perdendo. Só que para quem me conhece um pouquinho, né? Eu sou meio tinhosa, sabe? Se tiver que brigar por uma causa, eu vou brigar por ela até o final. Então, assim, se a gente tem condições de ganhar isso, e tem, né, foi dado com tanto
né, prazer pra gente, né? Ele Não ficou tão escolha feliz. quem está ajudando, só receba Entendeu? E ajuda. doar, né? Ele ficou tão feliz em poder fazer essa doação, que por que não chegar pra gente? Entendeu? Por que não trazer, né? Se a gente precisa tanto disso, né? E não só disso, de tantas outras coisas que precisam, né? Eu falo que quando eles me chamaram para participar junto com eles, eu me senti muito lisonjeada, porque é uma causa muito nobre. É uma causa muito nobre. Não é só a situação do paciente, como igual o Neo Peixoto falou, do que ele passa ali sozinho. Ele passa com a família inteira, e é o emocional que fica danificado de uma forma que você não sabe o dia de amanhã, né? Você não sabe o que você pode esperar, você não sabe o que vai acontecer. Então, qualquer apoio que eles recebem, eu acho que é um diferencial para eles muito grande. Vocês têm possibilidade, às vezes, como você falou ali, né, que às vezes o preço do remédio é pequenininho para a gente, né? Mas para eles que têm essa despesa, né, fixa, né, que tem outras coisas ainda para olhar, né, você já tem o emocional, né, abalado por conta disso, ainda ter que lutar por outras coisas, né, não tendo condição para aquilo, como você falou, 4 horas por dia, durante 3 vezes por semana. Detalhe, a gente está falando 4 horas por dia, só que depois que a pessoa sai de lá... Isso, tem a recuperação. Exatamente, são 3 dias que você não consegue fazer nada. Então, como que uma pessoa trabalha, como que uma pessoa traz o sustento, até emocional, eu digo, né? A gente não está falando só financeiro, a gente está falando... E a gente vai ver lá pais de família, Sim. mães de família, né? Então a gente não está lidando com... E muitas vezes pessoas mais de uma que pessoa são- da família, né, Luciano? Às vezes, muitas Nós vezes mais temos de uma paciente, pessoa. familiar lá que nós temos, né, pacientes lá que são 3 pessoas da família, 3 irmãos. Teve casos de ser 2 irmãos e a mãe, teve casos de ser o pai, 2 filhos, entendeu? Então, assim, é muito difícil. E a maioria dos pacientes, né, eles chegam despreparados, não conhecem. Alguns fazem, né, tratamento conservador, né, com o doutor Gabriel, com o doutor Fernando, com o doutor Luiz, com a doutora Ana. Aí, automaticamente, eles já são preparados. Mas muitos passam mal, vão para a UPA, vão para o hospital, chegam lá, tem que fazer hemodiálise. Aí, como eles mesmos falam, eu caí de paraquedas aqui. Então, quando eles recebem esse choque, né, aí a gente tem uma equipe lá na Clínica Renal, né, muito acolhedora, tem uma equipe muito disciplinar. Os técnicos de enfermagem, né, que ficam diariamente com os pacientes ali, são muito receptivos, conversam, explicam direitinho qual que é o processo. Os primeiros 3 meses é uma luta, né, a fase lá da não aceitação, nega, né, que está com problema, porque Deus me castigou, porque eu estou passando por isso. Mas com o tempo a gente vai mostrando para eles, né, que é uma fase, né, muitos a fase pode passar, que ele pode entrar na fila do transplante. Igual dia 29 agora a gente já vai ter uma paciente que vai ser transplantada. Esse ano já tivemos, se não me engano, uns 3 ou 4 que já foram transplantados. Graças a Deus estão todos bem. Esses que foram transplantados, de vez em quando, né, eu convido eles para irem lá na Clínica Renal, dar o seu depoimento, falar como que foi o processo, como que eles fizeram para conseguir. Já tivemos, né, infelizmente, tivemos algumas perdas também, né, mas a maioria das perdas que nós vemos é porque o paciente tinha outras comorbidades, não é porque ele estava com problema renal, né, que ele fala assim, eu estou com problema renal, eu vou morrer amanhã. A maioria pensa nisso, aí chega baqueado. Mas nós temos pacientes lá que tem 30 anos que está lá. Então a gente, né, cita o exemplo dos outros pacientes, a gente conversa com os outros pacientes para passar um apoio para esses que estão novatos, que estão chegando. Questão de 3 meses, estão rindo, estão brincando, já se adaptou, né, a gente faz questão de brincar muito com eles. Eu, como psicóloga, eu atendo alguns individuais quando eu vejo a necessidade, mas eu faço tipo um grupo terapêutico com eles, eu ligo lá uma caixa de som, eu ponho música, a gente canta, de vez em quando a gente leva, né, os cantores do bem, que fazem um trabalho maravilhoso, vão lá, cantam para eles, eles amam, né? Então lá eu tento falar com eles que não é lugar de morte, lá é lugar de vida, que a máquina vai fazer com que eles sobrevivam, né? Se eles não fizerem, aí sim, vai ser sentença de morte, mas eles indo direitinho, aceitando o tratamento, tudo fica mais fácil, fica mais leve. Aproveitando, vocês fazem esse trabalho, vocês têm Instagram? Tem, Qual que é da o Clínica Instagram? Terra, aqui da Dasdoer tem. Qual que é o Instagram de vocês? Casoep, Olha aí, gente. Assim de cabeça, eu não estou lembrando. a gente está começando a mover, né? Fizemos, né, recentemente.
acidoerc.caratinga. Está aqui. De vontade. Deu para ver? Tá vendo? A gente tem, né, quem entrar aí vai estar vendo, né, tem depoimentos de alguns pacientes falando, né, eles receberam mantas recentemente. Essa semana agora eu levei cesta básica, eu levei suplemento alimentar. Então eles gostam, né, de gravar vídeo, falar sobre o tratamento deles. A gente vai colocar o Instagram de vocês na descrição desse vídeo. Sim. Só que aí, só para saber aqui, vocês fazem algum trabalho também de conscientização sobre o assunto ou não? Porque eu, por exemplo, Geralmente a gente faz na semana dos rins. E agora em agosto nós fizemos o dia D de diálise. Então foi onde nós levamos pacientes para poder falar, né, dar depoimentos sobre o tratamento. Foi muito bacana. Tá? Mas vou pedir para vocês, então, começarem a fazer esse processo também de conscientização, igual o Gabriel Sim. faz lá. A Sim. gente está no processo agora, a gente está no processo agora de justamente, né, a gente está com muitos projetos, né, a gente teve uma reunião aqui, a gente escalou algumas coisas que são prioridade, né, para fazer primeiro. Nada deixa de ser prioridade, mas, né, dentro da prioridade a gente vai escalonando, né, o que é mais importante para agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar que existe instituição de apoio, né, aos pacientes renais e que uma coisa que comove muito a gente, né, como já foi falado, quando a gente vai conversar com as pessoas, elas falam assim, nossa, eu não conhecia. E quando passa a conhecer, como foi meu caso, né, por exemplo, que eu não sabia da instituição, mas eu não sabia da importância dela, né? E quando você começa a perceber isso, você quer que outras pessoas também conheçam. Então agora, nosso primeiro passo é justamente mostrar a instituição, mostrar que ela existe e qual é o principal objetivo dela, né? E como que é a vivência desses pacientes para que eles possam ser respeitados também, né? De uma forma adequada, de uma forma gostosa, de uma forma legal, né? Com ajuda, não por piedade, mas por amor, né? Por querer participar disso, por querer estar presente nisso. E eu acho que isso é muito importante. E uma das coisas que eu acho engraçado é que quando a gente vai pedir alguma coisa, né? Porque quando a gente chega para pedir, eu sou Maria Pidona, né? Geralmente tudo eu vou pedindo. Aí as pessoas, o que você quer dessa vez? Né? Então eu tenho, até para pessoas que eu não tenho o costume de pedir, quando eu vou conversar, a primeira coisa que eles têm que falar, como que a gente faz para ajudar? Sabe? Então isso já é uma coisa que deixa a gente feliz, porque a gente vai ver que a gente está vendo que vai ter um bom resultado. Primeiro a gente precisa colocar a instituição em visibilidade, sabe? Para que pessoas possam vir aqui, né, saibam onde fica, venha conhecer, venha fazer parte. Eu quero ajudar com carnê, eu quero ajudar, né, eu quero dar uma cesta básica por mês, eu quero adotar um paciente, eu quero, né? A gente precisa dessa primeira parte, né? Mas a gente tem projetos muito legais, sabe? De festas, de acolhimento, de doações, né? De tudo. A gente está com muito, um deles, né, que a gente está tentando entrar, já programar ele todo, é o do empresário, né, solidário. Por que não pessoas que têm condição, né, adotar um paciente? Né, que adote por um mês, por 6 meses, por 3 meses, por um ano, o tempo que ele puder, né? Porque é muito importante. Gente, vocês não têm noção o quanto isso aqui precisa existir para que o mundo saiba o quanto é importante fazer parte, sabe? E a gente vai mostrar isso na prática, que a gente vai lá na clínica Renal. Lá na clínica renal para mostrar como que é realmente isso na prática, que a gente está falando aqui, porque realmente é uma coisa assim, muito sensível, né? Você chega lá e você vê os pacientes lá, é bem... E para quem tiver dúvida com a acessibilidade que a gente tem hoje na internet, procura conhecer mais, sabe? Procura saber a rotina de um paciente renal, para saber a importância que é estar fazendo parte disso tudo, sabe? Porque é uma associação muito... Os meninos... Gente, uma das coisas mais lindas aqui dentro, que eu acho, eu estou chegando agora, né? A Rosário, o Peixoto, a Rejane, a Ruth, o amor que eles têm nisso aqui, sabe? Assim, a responsabilidade que eles tratam isso aqui é uma coisa fenomenal. Não tem como você não fazer parte, sabe, com seu coração inteiro quando você conversa com eles, sabe? Então, vocês me ganharam de corpo e alma. Tenho certeza que vocês vão ganhar cada vez mais pessoas. Peixoto querendo falar aqui. Só para um minutinho, que até para... Você está falando que não faz conscientização, mas faz assim, um cartazinho aqui. Inclusive, só colocar uma
uma delas aqui, né, são as 8 regras de ouro, tá? Depois a gente pode até colocar na descrição para vocês verem lá. Mas olha só, são as 8 regras de ouro. Uma das pacientes, né, que foi lá com o Dr. Gabriel, né, fazer podcast com a gente, ela, por exemplo, ela tinha dores de cabeça constantes, ela sempre tomava medicamentos, não sabia o que era. Quando ela foi ver, ela já era paciente renal. É o que eu te falei, né? Que alguns pacientes caem de paraquedas. E quando faz o tratamento conservador, automaticamente o médico já vai, né? Ponderando para ele ali que futuramente ele pode vir precisar da hemodiálise. Quando você fala tratamento conservador, é prevenção? O tratamento conservador é o paciente que tem pressão alta, tem diabetes, né? Já tem algumas outras comorbidades, que faz um acompanhamento com o médico para não ir fazer a hemodiálise. Mas no geral, principalmente quando eu vou conversar com o próprio Gabriel, esses pacientes, eles vão lá só depois que acontece o pior, né? Isso, quando já não tem, né, O nefrologista, por exemplo, nunca é procurado com um exame de rotina, alguma coisa. Não, muito difícil. É quando a pessoa mesmo já explodiu, cai no colo dele lá. Né? Essa menina, por exemplo, menina nova, não esqueci o nome dela. Foi a Mariática. Mariática, é isso mesmo. Então ela tava com dor de cabeça, menina nova, como que ela ia imaginar isso aí? Só que isso é pra todo mundo, né? A Mariática, ela pediu transferência, se não me engano, ela já tem até o Flotone agora. Ela tá fazendo lá. Então, assim, você me perguntou, né, se a gente faz algum tipo de prevenção, alguma coisa assim. Em março, né? Em março foi tem o Dia Mundial do Rim, nós fizemos um trabalho na faculdade, justamente para conversar com os estudantes de medicina, para orientar eles passarem a pedir exames, né, de creatinina, exames de sangue, né, para olhar o exame em geral, para ver se eles têm alguma tendência a vir ter problemas de rins, né. Então, nós fizemos orientação com eles, conversamos com o pessoal das outras disciplinas também, psicologia, fisioterapia, alertando, né, para que peça, né, mais regularmente esses exames para poder estar analisando, para o paciente justamente não descobrir assim acidentalmente, né, trabalhar a prevenção mesmo. Fechou? Em relação a esse detalhe aí da conscientização, né, e tudo, nesse encontro nós tivemos lá na Secretaria Municipal de Saúde, juntamente, agora, semana passada, e também, né, com o Conselho Municipal de Saúde, foi amplamente conversado a respeito disso, né? Me ajuda aí, Rosário, parece que é a atenção básica à saúde, que é os PSFs, né? Inclusive, né, se a gente analisar de uma maneira bem leve, bem tranquila, né, o Brasil é muito organizado. Essa questão da saúde, os PSFs, tudo setorizados, ou, me ajuda aí, é como se fosse regionalizado, né? Então, cada bairro, a cidade é toda, né, dividida. Então, é uma forma mais da estar participando, né, levando essa conscientização até para os médicos dos PSFs, né, que é a atenção básica, de solicitar exames que às vezes normalmente não é, né? Então, a gente está dando essa programação para agora, 2025, já tem, né, tomar mais força em 2026, essa participação, inclusive, junto aos PSFs, né, e mais ligada à Secretaria Municipal de Saúde, levando exatamente ao maior número possível, somente dos médicos que atendem, né, esses PSFs, para poder pedir os exames, que é exatamente para poder antecipar isso aí, né? Então já está, né, inclusive na atual administração, pelo que nos passou lá, já está isso, né, em pleno funcionamento, já levando isso aí para a população de uma maneira geral. Era só para poder completar aí. Perfeito. Mas nos PSFs tem um grupo de hiperdia, tem um grupo de diabéticos, né? Então eu penso assim, é a porta de entrada para a gente estar divulgando isso aí, para a pessoa já ficar mais atenta, né? Para não ter surpresas futuras. Minha mãe mesmo vai conversar muito com ela, a quantidade de remédio que ela usa sem orientação médica, vai ficando mais velho. Cada tá com uma dorzinha, joga uma dipirona, joga o profeno, vai jogando aquele monte de remédio sem orientação. Então, por exemplo, pessoas acima de 50 anos, sedentárias, tem pressão alta, tem diabetes. Olha só a descrição que ela passou aqui, ó. Mais de 50. Mais de 50 anos, sedentário, não faz, né, sedentário, diabético, pressão alta. Tirando a questão até de diabetes, mas você pode, na hora que você falou aí, praticamente quase todo mundo que eu conheço que tem acima de 50 anos. Eu já comecei a ficar preocupada. Aí, tá vendo? Tá, Bebe água? Já comecei
2 litros, mas podia beber mais. Pois é, porque tem gente que bebe pouca água, né? E depois que entra lá na hemodiálise, então, aí que é pior, porque lá o máximo é 600 ml, né? Durante o dia todo. A gente vai ver lá na prática, gente, o que é isso. Eu, inclusive, lá em casa tenho uma fotografia impressa do Gabriel Paiva. Coloquei lá. É o nosso médico. É porque ele dá sede. Toda vez que eu olho a foto dele, assim, na hora de beber água. Ah, tá. Eu fico preocupado. Pra correr dele, né? Você quer correr dele. Não, eu quero te ver, Gabriel, só na foto. Não quero te ver pessoalmente nunca. Então. Ele é um dos nossos médicos lá, né? Nós temos vários médicos e muitos bons. Graças a Deus. Top. Aqui tem mais alguma coisa para te passar ou a gente pode ir lá para a clínica? Não, acho que pode. Acho que Já, tudo, é. já. Então a gente Só complementar. pode ficar à aí. vontade, fechou? Complementar, inclusive nós temos até aqui o nosso mural aqui, né, questão a Zoé está toda legalizada em termos de documentação, né, toda registrada aí no cartório, as eleições, né, da diretoria, do Conselho Fiscal, né, a questão do CNPJ, né, aqui, por exemplo, nós temos o alvará de funcionamento já desde ano, né, de 2025. Nós temos aqui a questão do Conselho Federal de Farmácia, onde nós temos, né, a profissional da farmácia aqui, que, né, faz o acompanhamento aí da medicação, né, de liberar tudo. E também ela tem, né, o título de utilidade pública, tanto municipal quanto estadual. E, então, assim, ela está preparada, né, está apta, inclusive, a pleitear recursos, né, governamentais, tanto municipais, estaduais e também federais. Agora, um detalhe que eu acho que é importante a gente estar passando, o Fred Costa, ele é federal, né? Federal. Federal. No caso, deputado federal, quando ele vai passar esse repasse, ele não consegue passar direto para a associação, né? Perfeito. O Isso mesmo. estadual que consegue passar direto. Sim, Sim. sim. Aí passa, né, pelo município e o município naturalmente transfere, né, para, no caso, a associação. Espero que todos, né, as gestões tenham essa sensibilidade, né, de não travar só por essas guerrinhas políticas, por causa de ego, né, ou querer mostrar que está ajudando. Então... Olha, nós somos privilegiados, né? A atual diretora, a presidente, melhor dizendo, a Regiane, ela tem, né, desenvolvido essa habilidade de conversação, de aproximação. Então eu vejo que Caratinga aqui vai ser bem tranquilo, né? Também temos de estado e temos federal. Porque quando tem essa disposição, essa vontade, né, a coisa acontece também com mais tranquilidade. Né? Perfeito. A gente vai fazer o seguinte, então. Aqui já mostramos tudo, né? A gente vai lá agora para... Clean Renal. Clean Renal, tem que gravar isso não, pessoal. A gente vai lá para Clean Renal agora, a gente vai mostrar na prática, né, o que os pacientes passam lá, como eles chegaram lá. Inclusive a gente tem alguns relatos lá, né, de como a Ariadna, né, como que ela apareceu lá. Menina jovem, estava tendo dor de cabeça constante, não sabia o que era, quando ela foi procurar um médico, né, já era paciente renal. Então a gente vai mostrar alguns exemplos lá na prática. Vamos para lá? Bora! Pessoal, então a gente chegou aqui na Clean Renal e a gente vai mostrar então um pouquinho da realidade, né, desses pacientes de doença renal. Vamos lá para dentro, vamos mostrar como é que é lá. Pessoal, estamos aqui então agora dentro da hemodiálise e a gente vai conversar agora com o Natan, né? Isso. E Natan, como que foi para você descobrir, né, que você era paciente renal? Como é que foi para você isso? Então, foi um baque bem grande para mim, porque a gente que é novo, eu já descobri com 22 anos. 22. É isso. Hoje você está com? Hoje eu tô com 34. E foi um baque muito grande, porque a gente novo, a gente não pensa em fazer hemodiálise, a gente acha que é bicho de 7 cabeças e tudo, mas não é. É depois que a gente começa a fazer que a gente vê que não é bicho de 7 cabeças, né? Porque não é uma coisa que a gente pensa que é outra coisa totalmente diferente. E você tem, quando você descobriu, você tinha algum sintoma, alguma coisa que chamou de sua atenção? Como que foi isso? Então, quando eu cheguei a sentir o problema renal, já estava a ponto de fazer diálise. Eu só sentia dor de cabeça, ao extremo de doer demais. Na hora que eu fui fazer os exames, já estava todos alterados, já estava a ponto de fazer hemodiálise já. A sua questão era genética? É genética, é herança. Herança. É Do isso. seu O meu bisavô, que bisavô. eu nunca conheci. Que herança legal, É. né? Felizmente, né, eles falam que a gente não herda nada que presta. Não foi, né? Mas no seu caso, se você tivesse tido esse acompanhamento antes, você não seria um paciente renal? De qualquer forma, você Não, seria? Como é que acredito que paciente renal seria do mesmo jeito, porque é família, não tem jeito, uma hora vai entrar. Mas eu acredito que ia tardar mais eu ter o problema renal, não ia ser tão rápido igual foi.
Eu ia ter um acompanhamento, ia ser muito melhor, né? A gente fazer o acompanhamento podia tardar mais o problema, mas o problema ia vir de todo jeito. Você está agora no finalzinho, né, do seu dia aqui, né? Você vem aqui agora, termina agora 11h30, né, e depois vai para casa. Como é que é a sua recuperação depois? Então, no dia a gente fica um pouco bambo. A gente fica meio corpo ruim, mas no outro dia a gente está novo de novo. Só no dia mesmo que costuma passar um mal, mas rapidinho no outro dia tá bom de novo. Você trabalha ou não? Ah, de vez em quando eu faço uns bicos e tudo, mas é só em casa mesmo. Não faço serviço nenhum, sou aposentado. Eu não faço serviço nenhum, eu fico só em casa mesmo. Não conseguiria também, né? Não tem nem como, né? Você Porque vem para cá 3 vezes na semana, é 3 isso? vezes por semana, segunda, quarta e sexta. 4 horas por dia? 4 horas por É dia. possível mesmo. Fica difícil. E quem faz esse processo é você? É o Sandro, né? Tá aqui com a Isso. gente. E aí, Sandro? Já? Tamo junto. Tá terminando dele agora? Estamos. Tá. Sandro, como é que é o procedimento aqui? O que acontece aqui na hemodiálise? O paciente, primeiramente, quando chega para dialisar, ele chega com volume. Pode iniciar? Essa rotina do paciente, ele chega para dialisar, geralmente ele ganha um volume. Já que ele não tem a diurese, não urina mais, esse volume concentra nele. E além das escórias, além das toxinas que vai acumulando no corpo dele, essa máquina vem para fazer isso. Que o nosso rim faria, a máquina está fazendo por ele. Ele não urinava, então ele vai concentrar esse líquido dentro dele. Então ele chega, lava o braço, vai na balança e aquele volume a mais, vamos supor que o peso dele é 60 quilos. Tudo que ele chegou além dos 60, a gente vai calibrar aqui na máquina para que seja retirado dele. Então, numa forma linear, durante as 4 horas, são retirados esse volume dele e ele vai sair no peso, que a gente chama de peso seco, sem apresentar edema, com a frequência cardíaca estabilizada e com a pressão arterial também. Então, você vê que o Natan é um cara jovem, o que ele leva em 44 horas para ganhar, em 4 horas a gente tira aqui na máquina. E ele tem a vida social dele, a vida cotidiana dele preservada, que ele é um cara ativo, consegue fazer as obrigações diárias que ele tem, ele ainda trabalha ainda, ele mantém a vida dele ativa. Então, na verdade, o paciente, ele não vive para dialisar, ele dialisa para poder viver, levar a vida dele normal. E o que a gente vem aqui assessorar é justamente para ele ter essas condições de vida, manter a vida social dele em dia. Tá, e quando a gente fala de questão de peso, por exemplo, se o Natan de vez em quando fazer algumas travessuras lá, né, beber um pouco mais de líquido ou chegar um pouco com peso acima, isso prejudica na hora que ele for sair daqui ou na hora de estar fazendo tratamento? Prejudica que é um volume a mais que ele pegou, né? Que nem eu lhe falei. Leva 44 horas para ganhar. E a gente retira em 4, obviamente o organismo dele vai sentir. Porque a mudança comportamental lá dentro dele vai ser mais lenta. Ele leva 44 horas para ganhar, eu tiro em 4, obviamente ele vai sentir. Pode ter queda de pressão, pode ter náuseas, câimbras, são sintomas mais comuns que podem acontecer. Sandro, para questão de sintomas, né? Tem alguns sintomas que a gente tem que prestar mais atenção, né? Principalmente com pessoas jovens, né? Igual o Natan aí, tem que tomar muito cuidado na hora que chega esses sintomas. Por exemplo, ele tinha dor de cabeça, né? Isso. Esses sintomas, essa intercorrência que pode acontecer durante a diálise, eles relatam para nós, nós vamos até o médico, ele vai e prescreve o que pode ser feito, se é uma dipirona, vai saber a causa também, se a pressão dele está muito alterada, saber a causa para a gente poder dar a solução quanto a isso. Pode ter vários sintomas, alguns são normais, são complicações que pode acontecer durante a diálise. Como eu falei, queda de pressão, náuseas, câimbras, até vômitos, porque ele levou, igual eu falei, a concentração de 44 horas para ganhar. E em 4 horas a gente força e retira isso, o corpo dele obviamente sente. Perfeito. Vou voltar aqui com o Natan agora. Eu queria saber um pouquinho mais sobre sua rotina, tá, Natan? Como que funciona? Você acorda todo dia, tem um horário mais ou menos específico? Então, eu tenho 2 crianças, né? Duas crianças. Ali já é o despertador de manhã cedo. Ah, com certeza. Então eu acordo de manhã, ajudo a minha esposa que eu tenho que ajudar em casa. Eu ajudo ela a fazer os afazeres de casa, cuidar das crianças. Vou na casa do meu pai, ajudo ele quando ele precisa de mim.
E minha rotina é essa, eu fico mais só andando com meu pai em casa, lá na casa da minha mãe, levo minhas crianças para brincar de tarde, então raramente eu faço outra coisa, não sei isso. Só- Agora, eu posso. Não, se você não quiser responder, não precisa não, tá? Em Aham. relação a valores, quanto você ganha de aposentadoria? Quanto que eu ganho? É, O salário meu é 1.500, porque eu sou 1.500. aposentado, o Aham. salário meu. Salário mínimo Isso. aposentado. É, isso dá para manter as despesas de casa? Eu posso ser sincero? Não dá, Não dá, né? não dá. Não dá para manter despesa, porque a gente que tem duas crianças Sei requer como é que é. muito, porque um é de 4 anos e o outro é de 4 meses, então tem muito gasto aí com fralda, com lenço, então tem muito gasto. Sua esposa trabalha? Minha esposa faz Faz bico de vez em quando. bico, né? Mas Disso. ela não tem trabalho Não, fixo, né? fixo não. Entendi. E, por exemplo, a questão da associação, você compra remédio com eles, né? Compro. É um preço melhor? Com certeza, o preço dele é bem melhor do que de qualquer farmácia. Já te ajuda, né? Pelo que eles falaram lá, você não precisa de atravessador, já compra direto do laboratório, já recebe, né? Assim, a gente está tentando fazer aqui com que essa associação ganhe um pouco mais de peso, um pouco mais de renome, para até trazer mais benefícios para vocês, né? Aham. Você já conhecia o trabalho deles? Conhecia, desde quando eu tive o problema renal, minha mãe sempre comprava remédio deles. Aí toda vez que faltava, ela ia lá e buscava. Então toda vez os preços deles foram ótimos, foram melhor que qualquer farmácia. Então, agora, por exemplo, eles estão lá. Esse fim de semana teve um jogo, né? E eles fizeram arrecadação de cestas básicas, né? Para distribuir entre vocês aí, quem tá precisando mais. Isso, Então, sempre vão estar ajudando aí, sempre bom. tá? Nós ajudamos eles comprando os remédios e eles ajudam quem precisa. Perfeito. Sandro, cara, brigadão. Tá? Valeu mesmo pelo depoimento. Eu sei que não é uma situação tão simples de Tranquilo. estar aparecendo assim, mas o seu depoimento, cara, ajuda muitas outras pessoas. Ó, Até que quem bom. não estão aqui Fico possam satisfeito com estar isso. aparecendo, né? Brigadão Por mesmo. nada. Continue assim, cara. Esse Valeu. carisma todo aí. Prazerão, tá? Obrigadão, prazer Valeu. ver. Tchau, tchau. Pessoal, então a gente está aqui agora no estúdio. A gente vai finalizar com uma ideia que o Sandro deu pra gente lá na Clínica Renal, né? E o Sandro falou com a gente lá sobre uma paciente transplantada. Achei bacana trazer isso aqui para vocês, porque é uma forma da gente finalizar, porque eu acho que é o desejo, né, de todo paciente de doença renal, né, Sandro? Isso é o complemento, né? É o anseio de todos os pacientes na terapia renal, é conquistar esse transplante. E nada melhor que uma própria pessoa, uma testemunha viva, para comentar conosco essa experiência que ela teve, passar pelo período hemodialítico e agora poder falar desse rim novo que está aí dentro, que está aí ajudando ela a levar uma vida totalmente normal e que ela que é a melhor pessoa para falar isso para nós. Então, eu estou muito feliz. Nossa, foi um presente de Deus na minha vida, apesar que cada etapa que eu fui vendo, que eu fui caminhando assim, foi muito difícil no início, muito complicado aceitar qualquer diagnóstico, né, que a gente tem, é complicado, principalmente quando a gente não sabe nada. Eu não sabia nada sobre doença renal, nem hemodiálise, mas eu fui muito bem acolhida e graças a Deus deu tudo certo. Eu tive uma doadora viva, que é minha mãe, né? E ela tá super bem, e eu também. E é só felicidade agora. Vida nova de novo. Então, sua mãe que fez a sua doação, né? Mãe é mãe, tem jeito, né? Foi 97% compatível. Bacana. Você pode perguntar quantos anos você tinha quando você descobriu? 33. 33 anos. 32 para 33. Como foi naquele início, quando você descobriu isso? Ai, nossa, pra mim, igual, eu coloquei o catéter no pescoço ainda no hospital, né? Aí, no dia da alta, o médico falou pra mim que eu ia ter que fazer hemodiálise. Pra mim, aquilo ali ia tirar naquele dia, eu ia ter alta e pronto, acabou. Você nem sabia o que era hemodiálise? Não, eu fiz lá uma vez, aí eu vi que eu não passei mal, que eu fiquei de boa, que eu não senti dor, né? Mas aí, depois eu tive que enfrentar e fazer 3 vezes a semana. No início foi muito difícil. E como você descobriu isso? Quais foram os sintomas? Eu comecei a passar mal, ficar com muita falta de ar, tossia muito, não conseguia dormir direito, ficava enjoada, não conseguia comer direito.
E aí eu fui num hospital e fiquei internada. De início era talvez pneumonia, mas aí descobriu a doença renal lá. Ô Sandro, a maioria dos pacientes que estão hoje fazendo diálise lá caem de paraquedas lá dentro, né? É isso mesmo. A maioria deles já vem da forma já complicada. Se os pacientes, todos eles, já viessem do tratamento conservador, que vai perdendo a função renal gradativamente, para a gente poder acompanhar esse paciente, já saber a sorologia, se além da insuficiência renal, ele tem outra doença, uma hepatite, um HIV, a gente já poderia até selecionar qual box, qual sala que esse paciente realizaria e poderia também já ir confeccionando um acesso vascular nesse paciente para evitar essa implantação de catéter, igual ela disse, que a gente precisa de um vaso calibroso para poder ligar o paciente na máquina. E de imediato a gente não ter essa fístula, que é a junção de uma veia com a artéria, para poder ligar na máquina, para dar o fluxo de sangue suficiente, a gente tem que implantar o catéter. Se o paciente viesse, igual eu falei, de um tratamento conservador, ficaria muito mais fácil, porque esse acesso já vinha sendo construído, já vinha sendo constituído, já estava de forma maturada, já estava bom para usar, e o paciente entrava na sessão de diálise, nessa terapia, com mais tranquilidade. Mas, infelizmente, igual você citou aí, o paciente vem para nós já de paraquedas, todo complicado, edema agudo de pulmão, igual aconteceu com a Rafinha, e até para a gente também direcionar o tratamento desse paciente fica mais complicado. Você já conhecia a Asdoerd? Associação? Não, Não. No caso, hoje você é aposentada, não, eu sou encostada. ganha o benefício LOAS, né? Não chega a ser LOAS, Não. não. É encostado mesmo por incapacidade. Auxílio doença. Isso, auxílio-doença, isso. É porque a gente conversou lá, né, com o Natan, né? E assim, é uma situação que a gente vê que realmente precisa de uma instituição, né, associação para estar dando esse apoio. Imagina só, ele tem relatos que ele passa pra gente, 2 filhos, né, a mulher dele não trabalha, ele ganha R$ 1.500 por mês. Então é uma situação que aqui no Brasil, ainda mais na situação que a gente tá tendo hoje, situação econômica, é muito complicado. Muito. Você, em algum momento na sua trajetória, você teve algum apoio assim? Não, Não. nem me foi oferecido. É por isso que é importante, então, episódios como esse, né, para tentar fortalecer a associação, para começar a ajudar mais pessoas, né, como vocês aí. Eu imagino que você deve ter passado uma certa dificuldade. Você trabalhava como designer, né? Nossa, eu cheguei a ficar. Assim que eu operei, o INSS cortou meu benefício. Aí eu fiquei 3 meses sem receber o benefício. Nossa. Foi muito difícil. E sem conseguir trabalhar também. Porque, igual, eu sempre fazia pré-transplante, que são todos os exames, eu e minha mãe a gente fazia em BH. E precisava ir direto, às vezes. O patrão não entendia. Então, sempre que eu tentava trabalhar, aí era mandado embora por conta disso. Sandra, e a realidade lá, né, dos pacientes? Você tem mais ou menos uma noção que você pode estar passando para a gente? A maioria das pessoas tem também essa situação de vulnerabilidade. Geralmente, quando o paciente já está com insuficiência renal crônica, ele já é encaminhado, teria, né, entre aspas, o direito já direto de ter a aposentadoria. Mas só que, infelizmente, a Previdência não reconhece assim. A gente tem que entrar com todo o processo. E esse processo é demorado. Então, como a Rafinha, novamente como exemplo aqui, tem que esperar esse tempo até conseguir para que o paciente passe a receber. E nada melhor do que a ASDOEC, a Associação dos Doentes Renais de Caratinga, para dar esse auxílio, através das contribuições que ela também pode fornecer, medicamentos mais em conta, até mesmo um auxílio, conseguir uma passagem para ele poder viajar, nesse caso dela, poderia estar ali a associação ajudando. Mas agora a gente está buscando recursos, a associação está fazendo um trabalho até bonito, para conseguir mais recursos para poder ajudar esses pacientes de forma mais integral. E é isso que a gente tem buscado, colocar mais evidência sobre a associação, porque ela é um fator fundamental para os pacientes que estão em diálise. Bom, Rafinha, eu quero agradecer a presença de vocês aí, mas já fazer um convite, porque é um assunto que é de extrema relevância, a gente falou assim
básico, que a gente tem que encaixar o horário aqui dentro do episódio. Mas eu queria fazer um episódio com vocês dois e talvez trazer um nefrologista também, para a gente estar conversando, trazer uma riqueza a mais, né, no assunto aqui, trazer até alguns relatos que vocês passaram para a gente aqui antes, né, desse bate-papo, que eu acho que vai ser uma coisa essencial, né? Vocês topam? Claro. É. E, como a gente disse, será muito bom e será informativo, como a gente pode saber, que é uma forma preventiva da gente poder falar com telespectadores para se prevenir, não chegar a cair no estágio hemodialítico, já tratar na questão básica lá, que é a hipertensão arterial e o diabetes, que 70% dos nossos pacientes que temos em diálise é devido a isso. A doença renal vem através, a maioria delas, sobre a diabetes e hipertensão arterial. A gente faria com que essas pessoas que estão assistindo o programa se orientassem e evitassem cair nesse nível que é o tratamento dialítico. Inclusive, a gente já até fez alguns episódios aqui falando sobre doença renal, né? Principalmente com o nosso amigo aí, o Gabriel, nefrologista aí aqui de Caratinga, e já ajudamos muita gente. Você também dá palestra em escolas, né? Fiquei sabendo que você me falou aqui, que já é uma força maior, porque a criança leva, né, essa informação para dentro de casa, então o pai fica até sem jeito, né, de não atender o filho ali, porque tem uma opinião ali bem, bem forte, né? Vale muito ali a opinião do filho. E tentar fazer com que isso, quem sabe, passe até em escolas, né? Porque é um assunto que realmente precisa ser divulgado e a gente não vê tanto. Inclusive, você está até relatando comigo aqui que tem até um programa do governo, né, que era municipal, parou de acontecer aqui. Você podia até falar um pouquinho para a gente aqui, só para a gente finalizar? Como toda doença, tratar na base é muito melhor. E existia e funcionava muito bem, que era o programa Hiperdia, que tratava dos hipertensos e diabético. Que nem eu disse, 70% dos pacientes que temos em diálise é devido à hipertensão arterial e o diabetes. Se cuidasse desses pacientes, cuidando do diabetes, cuidando da hipertensão arterial e até também da função renal, dosando ureia, creatinina, sódio, potássio, lá no postinho de saúde, evitaria que esse paciente chegasse numa forma agravante de ter que fazer a diálise. A palestra no qual eu faço, que nem nas escolas, igual o pessoal tem me convidado, dentro em breve será no Colégio Juarez Canuto, que já fui convidado para a Consola, a gente falar sobre isso. Os filhos, os jovens são mais disseminadores das informações, que não querem que os pais passem mal, não querem que os pais dependam do tratamento. Então eles vão levar as informações para casa com cuidado, com o zelo pelos entes queridos deles, que são os pais. E aí, com certeza, o efeito é imediato e a gente vê que é a melhor barreira a ser quebrado. Não adianta eu falar sobre diabetes, hipertensão arterial. O melhor mesmo é já falar na forma agravante da doença. Ótimo. Então, gente, a gente acabou de falar aqui, né, com o pessoal aqui. Sandro, agora eu tô conhecendo pessoalmente, né, mas o pessoal que, quem conhece algum paciente de diálise aqui em Caratinga, região aqui, conhece o Sandro, você é um cara bem conhecido aqui nesse meio, e o pessoal das DOERC lá falou muito bem de você, à toa, né? Cara, eu quero agradecer a sua presença, Rafinha também agradecer a sua, e novamente deixar o convite aberto aqui para vocês voltarem aqui para a gente ter um papo um pouco mais profundo sobre o tema aqui. E pessoal, essa então foi o nosso episódio externo aí sobre as DOERC, Associação, né, de Portadores de Doença Renal aqui de Caratinga. Espero que vocês tenham gostado desse tema que é tão relevante, né, para a nossa sociedade, só que a gente não vê tanta informação assim. Quem quiser, né, e tiver interesse de estar ajudando, né, a associação, a gente vai deixar o Instagram deles na descrição desse vídeo aqui. Entre lá, né, ajude com o que puder. Eles estão precisando realmente de ajuda e vocês estão vendo aí o motivo, né, dessas ajudas. Eu achei sensacional que o presidente da associação ele tem que ser paciente de diálise, porque aí ele vai sentir ele sabe, né, o que o paciente sente, então ele vai buscar com muita mais garra, né, esses recursos. Então eu achei isso aí sensacional. E cara, eu quero parabenizar pelo trabalho. Parabéns também pela sua conquista aí, né? Obrigada. Finalmente encerrei o ciclo.
Continua ainda, né? É. Mas graças a Deus agora, uma nova fase da sua vida. Isso aí. Desejo sucesso aí e Obrigada. aguardando vocês aí no próximo episódio. tá bom? Combinado. Valeu. Tamo junto. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.